Hoje nós vamos ver um vídeo do Under Legacy falando o porquê a determinação é o poder mais absurdo de Undertale. Então vamos nessa. Neste vídeo eu vou explicar como realmente funciona a determinação em Undertale. Muita gente lembra dela apenas como a frase clássica dos save points, mas dentro da história do jogo, determinação é muito mais do que uma mensagem bonita. Ela está ligada ao controle da linha do tempo, aos amalgamates, à criação do Flowey e até mesmo a um detalhe muito importante que quase ninguém comenta. Então, se você quer entender por que a determinação é um dos poderes mais importantes e absurdos de Undertale, assista até o fim, porque neste vídeo vamos dissecar tudo que o jogo nos mostra sobre ela. A melhor forma de começar é pela explicação do próprio ele, fiquem até o final do vídeo. Toby Fox nas notas sobre a tradução japonesa de Undertale. Ele explica o significado da palavra determinação assim. O significado da palavra determinação como mais comumente usada no jogo. Resolução para continuar, vontade de viver, recusa em desistir/morrer, parece estar relacionada ao espírito de luta em alguns casos. Essa frase estabelece a primeira camada do conceito. Antes de ser uma substância de laboratório, determinação é uma força psicológica, o impulso de continuar vivendo, resistir, lutar e não aceitar a morte como fim definitivo. Só que Toby também explica o outro lado dessa palavra. Determinação também se revela como a palavra código de Alphys para uma substância física real que ela injeta em monstros, uma que os humanos produzem naturalmente em grandes quantidades. Essa segunda parte é essencial porque Toby não trata determinação emocional e determinação substância como duas coisas separadas. Ele primeiro define determinação como resolução para continuar, vontade de viver e recusa em desistir ou morrer. Logo depois, diz que essa mesma determinação também é o código de Alphys para uma substância física real, algo que humanos produzem naturalmente em grandes quantidades. Ou seja, dentro da lógica de Undertale, determinação mental e determinação substância são a mesma coisa. A determinação emocional gera substância determinação. Por isso, quando alguém tem uma determinação mental muito forte, essa força gera efeitos físicos. E quando a substância determinação é colocada artificialmente em um corpo, ela também causa efeitos. Eu sabia que a determinação era a substância que Alphys usava. Eu sabia disso, mas não me lembrava. Reais. Também é importante notar ali que Toby diz que humanos produzem essa substância naturalmente em grandes quantidades. Isso não significa que só humanos tenham determinação. Monstros também têm determinação, mas em uma escala menor. O problema é que seus corpos não foram feitos para lidar com grandes quantidades dela. Por isso, quando determinação demais entra em um corpo de monstro, seja por injeção artificial ou por e assim gera os amalgamates. Vontade extrema de continuar vivo, esse corpo começa a derreter. Determinação e o poder de save e load. Agora podemos falar do save e load. Em Undertale, salvar e carregar não é apenas uma mecânica comum de RPG. Dentro da história, isso é um poder real, e Flowey deixa isso claro quando fala com Frisk. Você acha que é o único com esse poder? O poder de remodelar o mundo, puramente por sua própria determinação. A capacidade de brincar de Deus. A capacidade de salvar. Achei que era o único com esse poder, mas eu não posso mais salvar. Aparentemente, seu desejo para este mundo substitui os meus. Essa fala conecta diretamente determinação com o poder de remodelar o mundo. Flowey chama o save de capacidade de brincar de Deus, e diz que esse poder existe puramente pela própria determinação, ou seja, save e load são a manifestação temporal da determinação. Essa ideia combina com a explicação de Toby, quando ele diz que o ser com mais determinação no subterrâneo tem o poder de mudar o destino e usar o sistema de salvar e carregar. Então o controle da linha do tempo pertence ao ser mais determinado naquele espaço. Antes de Frisk cair, esse ser era Flowey. Ele recebeu determinação artificialmente, sem uma alma humana viva no subterrâneo naquele momento, se tornou o ser com mais determinação ali. Por isso conseguia salvar, carregar, resetar e experimentar o mundo quantas vezes quisesse. Quando Frisk cai, Flowey perde a capacidade de salvar porque a determinação de Frisk é mais alta que a dele. Todos os humanos podiam salvar e carregar? Sim. Se humanos produzem determinação naturalmente em grandes quantidades, faz sentido pensar que os outros humanos caídos também podiam ter acesso ao save e load. O jogo deixa pistas disso. Toriel diz que, quando um humano caía nas ruínas, muitas vezes sentia como se já conhecesse aquela pessoa. Isso combina muito bem com a ideia de humanos usando load e repetindo encontros com ela. Asgore também não parece surpreso quando Frisk pode dizer quantas vezes já morreu para ele. A reação dele não é de espanto, como se entendesse o que estava acontecendo. Flowey também não serve como prova contra essa ideia, porque quando ele surgiu, os humanos anteriores já estavam mortos. Então faz sentido ele acreditar que era o único com esse poder. A lógica fica assim: todo humano produz determinação, o ser com mais determinação no subterrâneo controla o save e load, e monstros normalmente não possuem tanta determinação quanto humanos. Logo, quando um humano cai no subterrâneo, esse humano se torna o ser mais determinado daquele lugar. Então os outros humanos podiam sim salvar e carregar. A diferença é que eles não foram até o fim. Em algum ponto, foram vencidos, perderam a vontade de continuar ou simplesmente desistiram. Frisk se destaca justamente porque continua. Por que Frisk é especial? Frisk é especial porque ela é inscrita no canal Under Legacy e sempre deixa o like em todos os vídeos. Seja especial como Frisk deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Na verdade ela é especial porque ela é inscrita no meu canal. Frisk não é especial apenas por ser humana. Se isso bastasse, os
6 humanos anteriores também teriam atravessado o subterrâneo inteiro. O diferencial de Frisk está na intensidade da vontade. A personalidade da personagem gira em torno de continuar, procurar, testar, insistir e avançar. O próprio nome Frisk combina com essa ideia, já que se relaciona com procurar minuciosamente ou brincar de forma inquieta. Isso diferencia Frisk dos humanos anteriores. Outros humanos tinham determinação suficiente para salvar e carregar, mas isso não significa que tinham a mesma força psicológica para insistir até o fim. Frisk combina um corpo humano capaz de suportar determinação em grandes quantidades e uma vontade extrema de continuar. A luta contra Ciel mostra o extremo da determinação de Frisk. Nesse momento, o save e load já não funcionam. Mesmo assim, Frisk continua voltando. Ela se recusa a morrer e volta com determinação. A substância determinação. Agora chegamos à parte física. Alphys descobriu uma substância nas almas humanas e chamou essa substância de determinação. Ela injetou essa determinação em monstros caídos para impedir que eles morressem. De certa forma, funcionou. Os monstros não morreram. O problema é que os corpos deles não aguentaram. Monstros são feitos principalmente de magia e seus corpos são menos físicos do que corpos humanos. Por isso, quando recebem determinação demais, a forma começa a entrar em colapso. O resultado são os amálgamas, criaturas que continuam vivas, mas derretem, se fundem e perdem a forma original. Isso mostra uma regra essencial. Determinação pode impedir a morte, mas corpos de monstros não suportam grandes quantidades dessa força por muito tempo. A substância determinação prova que existe um lado físico desse conceito, enquanto a explicação de Toby sobre vontade de viver e recusa em desistir prova o lado psicológico. Os dois lados estão ligados, porque a substância é a manifestação física de uma força que nasce da vontade. Determinação molda corpos. Os amálgamas provam outra coisa importante. Determinação pode modificar corpos. Eles não apenas sobreviveram. Corpos separados se fundiram, a aparência original foi perdida e alguns ainda assumem formas estranhas. Aparecem como objetos, saem de lugares pequenos ou até imitam um save point. Isso mostra que determinação não mexe apenas com vida e morte. Esse daí do save point me deu uma mó dor de cabeça quando eu cheguei no True Lab pela primeira vez, cara. Mas também afeta a estrutura física da criatura. Flowey reforça essa ideia. Tudo o que sabemos é que ele era uma flor com a essência de Aciel. Depois recebeu determinação e se tornou uma criatura consciente, capaz de salvar, carregar, resetar e alterar a própria aparência. Flowey muda o rosto, imita vozes e assume formas que uma flor comum jamais poderia assumir. O caso dele é diferente dos amálgamas, mas aponta para a mesma direção. Determinação pode moldar o corpo. Frisk mostra uma versão mais estável desse efeito. Ao usar os save points, o corpo é curado. Contra Ciel, mesmo após morrer diversas vezes, Frisk sempre volta, até mesmo resistindo ao ataque final de Aciel. Então temos efeitos diferentes para a mesma força. Com isso em mente, o caso de Undine fica muito mais fácil de entender. Porque Undine derrete nas rotas neutras. Undine é uma monstra com uma força de vontade absurda. Nas rotas neutras, quando é derrotada, ela tenta recusar a própria morte. Ela ainda precisa proteger seus amigos, ajudar Asgore e libertar os monstros. Essa determinação psicológica se manifesta fisicamente, mas o corpo dela não é humano e não suporta tanta determinação. Por isso Undine começa a derreter. Undine derrete porque tem determinação demais para um corpo de monstro. Mas isso levanta uma dúvida. Se Undine já tinha determinação nas rotas neutras, por que... Se eu for falar o que eu tava pensando, capaz do YouTube derrubar o canal. Só vira Undine, a imortal, na rota genocida? A resposta está na qualidade da determinação psicológica. Nas rotas neutras, a vontade de Undine ainda está dividida entre proteger os amigos, cumprir o dever com Asgore, libertar os monstros, preservar o orgulho pessoal e provar que também é determinada. A determinação existe, mas não está totalmente concentrada. Na rota genocida, a situação muda completamente. Undine vê Monster Kid prestes a morrer e entende que Frisk não é simplesmente uma humana inimiga. Aquela criança se tornou uma ameaça real para monstros, humanos e para o mundo inteiro. A partir daí, Undine não luta mais por ordem do rei, orgulho, rivalidade ou ódio aos humanos. A única coisa que resta é proteger a existência de todos, porque se Undine cair ali, todo mundo morre. É por isso que a transformação acontece nessa rota e não nas outras. O narrador chama Undine de uma heroína reformada por sua própria determinação. Essa frase é muito importante porque não diz apenas que Undine ficou mais forte, diz que foi reformada, ou seja, o corpo dela foi reconstruído, reorganizado e moldado pela própria determinação. Quando Undine desperta uma determinação extrema na rota genocida, faz sentido que essa força também afete fisicamente seu corpo. A diferença está na direção dessa mudança. Nos amálgamas, a determinação age de forma descontrolada, fazendo o corpo derreter e perder a forma. Em Undine, a vontade tem foco. Ela quer proteger todos e ser a heroína que impede a destruição. Por isso a determinação não cria apenas uma deformação, ela reconstrói. Undine tinha acabado de receber um golpe fatal, seu corpo foi partido ao meio, mas sua vontade de proteger todos era tão forte que a determinação regenerou e reorganizou seu corpo na forma que combinava com aquele desejo, em uma heroína. Isso aí da Undyne eu não sabia. Eu tenho que admitir que isso daí da Undyne eu não sabia.
Outro detalhe importante é que determinação não parece ser representada principalmente pela cor vermelha. Muita gente associa determinação à alma vermelha, mas o jogo liga determinação muitas vezes ao dourado ou amarelo. Os save points são dourados. Na entrada número 5, a palavra determinação está em amarelo. A entrada no laboratório é escrita por Alphys, então ela saberia a cor da determinação que extraiu das almas. Embora não seja exatamente a mesma cor que o ponto de salvamento, é extremamente próxima, mais próxima do que outros amarelos encontrados no jogo, como as flores douradas. Coincidentemente, Flowey também é da mesma cor amarela que o ponto de salvamento. É possível que ele tenha se tornado esse amarelo mais brilhante após ser injetado com determinação. Sempre que um arquivo de save é salvo usando esses pontos de salvamento, o texto do arquivo passa de branco para dourado no exato momento em que o botão é pressionado, usando assim a determinação para salvá-lo. Sempre que Flowey salva um arquivo de save em uma rota neutra, esse texto também é colorido de dourado. Da mesma forma, no menu, os botões de continuar e reiniciar piscam em dourado quando passamos o mouse sobre eles. Em Deltarune na casa de Asgore há uma representação em flores com as cores de todas as almas humanas. Podemos ver todas, entretanto a do meio não é vermelha, e sim dourada, o que é um forte indício simbólico que representa a determinação. Determinação versus poder. Existe um contraste curioso com Deltarune. Em Undertale, os save points dizem que Frisk se enche de determinação. Em Deltarune, quando Chris salva, o texto fala em poder. Isso pode indicar uma diferença temática entre os dois personagens. Frisk é ligada à determinação, enquanto Chris é ligado ao poder. Isso não prova sozinho que Chris é ligado a tornar a Noelle mais forte. Determinação é exclusiva de Frisk, mas reforça que Undertale constrói Frisk em torno desse conceito. Essa diferença abre a possibilidade que cada humana, quando fosse salvar, tenha seus próprios motivos diferentes, e não algo exclusivo como determinação, o save automático em Undertale. Mais um ponto importante é que Frisk parece cair no subsolo com o seu poder de reset resetado. A ideia é que Frisk já possuía esse poder antes de cair, mas ao entrar no subterrâneo, que é isolado pela barreira, o ponto de save anterior da superfície deixa de existir. A partir dali é criado um save automático, reiniciado no momento em que Frisk cai nas flores. Isso explica algo importante sobre o começo do jogo. Frisk já tem acesso ao save point logo no início e parece saber exatamente o que fazer. Ela não precisa aprender o que é salvar, carregar ou resetar durante a jornada. O sistema já responde a ela desde o primeiro ponto de save. Isso também ajuda a explicar por que Chara nunca soube desse poder no passado. Em nenhum momento Chara demonstra qualquer conhecimento sobre save e load enquanto estava viva. Os save points não apareciam para Chara porque ela não despertou esse sistema, e no caso dela, isso fica ainda mais compreensível por causa da situação especial com Aciel. Chara acabou fundida com ele e, por isso, na morte, não conseguiu acessar o poder do reset como um humano comum no subterrâneo conseguiria. Já os outros humanos provavelmente descobriram esse poder depois, em situações extremas, como perigo ou morte. O mesmo vale para Flowey. Quando ele morre e volta ao seu ponto de salvamento, o jogo não deixa claro se ele salvou manualmente antes, e isso fica em aberto. Só que, pela lógica do sistema, não é obrigatório salvar manualmente para voltar, porque existe save automático. Esse save automático faz a pessoa retornar independentemente de ter usado um save point de forma consciente. Muito provavelmente, foi isso que aconteceu com Flowey e também com os outros humanos. Outro detalhe curioso é que Chris, em Deltarune, também tem acesso ao poder de save e load desde o início no mundo sombrio. Pô, mas eu não acho que em Deltarune os save points sejam canônicos, eu não acho. Já aparece imediatamente, e o nome dele já está salvo ali. E isso mostra um padrão parecido. Chris não aprende esse poder naquele momento, ele já sabe como funciona. Esse paralelo reforça a ideia de que Frisk também não descobre esse poder dentro do subsolo, ela já chega com ele. Tudo isso fortalece a mesma conclusão. Frisk já possuía o poder e o conhecimento sobre save e load antes mesmo de cair no subsolo. E quando lembramos do tipo de pessoa que Frisk é, curiosa, insistente, imprevisível e absurdamente determinada, isso faz ainda mais sentido. Essa visão abre espaço até para imaginar que tipo de coisas ela já viveu antes de chegar ao Monte Bot, mas é justamente pelo save automático que entra uma incoerência. Se Frisk caiu no subsolo e teve seu ponto de save automaticamente redefinido ali, então o save anterior da superfície foi perdido. Esse é o drama inicial do jogo. Frisk não pode simplesmente carregar um save antigo da superfície e sair do subsolo. O ponto anterior deixa de valer e um novo ponto é criado automaticamente dentro daquele espaço isolado pela barreira. É assim que o sistema parece funcionar. Isso significa que o subsolo, por estar isolado pela barreira, funciona como um campo separado de controle da linha do tempo. Existiria um ponto de save na superfície e outro no subsolo, e a barreira criada pelos humanos seria justamente o que separa esses dois campos. Essa lógica explica por que qualquer humano que cai no subsolo passa a ter acesso ao poder de salvar e carregar naquele espaço. Também ajuda a explicar como Flowey consegue ter esse poder, mesmo existindo em um mundo onde, em condições normais, esse controle pertenceria a humanos. Só que essa mesma lógica gera um problema inevitável. Se o ponto de save da superfície foi automaticamente apagado e substituído por um novo ponto no subsolo quando Frisk caiu, então, quando Frisk sai do subsolo com a barreira ainda intacta, o mesmo deveria acontecer de novo. O save do subsolo deveria ser sobrescrito por um novo save na superfície. E, se isso acontecesse, Frisk não deveria conseguir resetar e voltar para o início do subsolo, porque aquele ponto antigo já teria sido
sido perdido. Esse problema fica ainda mais claro quando olhamos os finais neutros e o final pacifista verdadeiro. Nos finais neutros, Frisk continua com o poder de save e load fora do subsolo. Já no final pacifista verdadeiro, quando a barreira é destruída, o save que prevalece ainda é o save do subsolo. O reset continua marcado a partir dali. Isso mostra que o save automático dela continua sendo no subterrâneo até depois da barreira ser destruída. Mas enquanto a barreira ainda está de pé, Frisk não deveria conseguir sair do subsolo e depois resetar para o início dali como se nada tivesse acontecido. Isso contradiz a própria lógica do save automático. Se ela saiu, o save deveria ter sido sobrescrito. Se ela voltou fisicamente para o subsolo, o save deveria ter sido sobrescrito de novo. O ponto inicial do jogo não deveria mais existir como ponto de retorno. Se ainda assim ele continua existindo, então o jogo quebra a própria regra que estabeleceu, e é o que acontece. Na minha análise baseada nos fatos, essa é uma inconsistência do sistema de poder de Undertale. Enfim, essa foi a minha análise completa sobre a determinação em Undertale. Acredito que vale citar também o poder de salvar almas que Frisk consegue na batalha contra o Aciel. Esse poder também parece ter origem da determinação e te dá a capacidade de se comunicar com almas dentro de alguém. Isso significa que Frisk poderia se comunicar com esses caras. Matar, enfim. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô tentando achar um ponto bom pra... Tá bem aqui no início. Acho que porque neste vídeo vamos dissecar... Deixa aqui. Então é isso. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Confiram o vídeo original do Underlay e tchau!